rebaixaram as ações da Transição Paulista. Vamos entender o porquê e vamos ver também os dividendos previstos para 2024, segundo a corretora, para a Transição Paulista, Alupar e Taesa para 2024. Vamos falar também sobre a Petrobras avançando no offshore e aluguel de ações. Será que realmente vale a pena? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. É importante você ativar o sino para não perder novos vídeos quando eu os fizer. E vamos começar com a Petrobras, que vai avançando então nas eólicas offshore. Só lembrando que eólicas offshore é geração de energia elétrica utilizando eólicas no mar, tá? Offshore quer dizer aí no mar. São eólicas muito mais complexas do que as na terra, são gigantescas esse negócio, o mar é revolto também, então tem toda uma técnica ali, é algo muito difícil. E aí a Petrobras já está aqui fazendo alguns estudos de vento e tudo mais para avançar aqui, tá? Então eles estão primeiramente na Bacia de Santos coletando alguns dados. O consórcio Libra é operado pela Petrobras com 38,6%, e tem outras empresas como a Shell, a Total Energies, etc. Então todo esse levantamento aí vai ser exatamente para ajudar nos avanços científicos de modelagem do vento, vai traçar aqui as capacidades, né? Porque tem muito desafio realmente as eólicas offshore, é desafio científico e tecnológico, né? O mar também é muito revolto ali, é difícil naquelas profundezas, mas temos que destacar também o seguinte, como é mais difícil e mais caro, ele também tem uma competição menor, então é isso que possibilita que junto a alguns incentivos do governo, a poder avançar aqui com essa tecnologia, mas é algo que vai demorar um pouco. Então eu vi a entrevista do CEO da Petrolífera Enalta e ele disse o seguinte, abre aspas, eólica offshore, por mais que a gente acelere a regulamentação, eu não consigo ver nenhum projeto eólico offshore operando antes de 2030. O futuro do offshore no Brasil para os próximos 6, 7 anos está no petróleo e gás. Mas a grande questão é, a gente vai conseguir efetivamente aproveitar mais o gás offshore produzido no Brasil? Então, segundo a Enalta, tem ainda muito espaço para a gente evoluir no offshore, no petróleo e gás, antes de focar muito aqui no offshore. E a grande questão é também aqui o gás offshore. O Brasil poderia avançar mais nisso, né? Tem muita coisa para buscar, mas offshore, eólica offshore pode sim ser aí um projeto bastante bacana para o futuro, tá? Então, isso reforça aquela tese que eu digo, né? É bacana a eólica offshore, mas a grande diferença do remédio e o veneno é a dose, né? Então, vamos ver se a Petrobras não vai exagerar aqui. Até o momento tá tranquilo, não tenho nada a contestar. Então a Genial rebaixou a Transmissão Paulista de compra para neutro. Eles reduziram isso por conta da alta das ações, né, que deixou agora um potencial de valorização limitado, dado o preço justo da Genial, de R$ 28,00 por ação, e do cálculo também da Genial de taxa interna de 9% em termos reais, versus o NTNB de 5,5%, né? E dando uma olhada então no resumo aqui do valuation das empresas de transmissão segundo a Genial, eles acreditam em manter para todas elas, nenhuma é compra, preço justo com um upside de 4,6 na Transmissão Paulista, 12,5 na Alupar e menos 3,7 na Taesa, os dividendos 6,7 na Transmissão Paulista. Eu ainda vou calcular os dividendos da Transição Paulista, mas na minha opinião provavelmente vai ser maior. Eu fui assertivo ali em 2023, porque eu já sabia que a empresa iria crescer os resultados e porque eu já sabia o payout que ela ia pagar. Então, a gente imaginando o mesmo payout, e provavelmente ela vai prosseguir nesse payout por conta do momento de investimento, e por conta do crescimento do resultado, a gente vai calcular o novo dividendo para 2024 logo mais, tá? Eles atribuem a performance das ações pela qualidade na operação, da aquisição de novos projetos em termos razoáveis. Realmente eu gostei das aquisições da Transmissão Paulista, da distribuição de dividendos acima do estimado em sua política de dividendos. Só que, na verdade, na minha opinião, isso se deve à grande confusão que acontece aqui no Brasil, não tem como a gente fugir disso, que é a mistura de JCP e dividendos. Todo mundo põe na mesma cesta, sendo que, na verdade, JCP tem IR para o investidor e tem um desconto para a empresa. Só que para o investidor, o fluxo é menor. Então, a gente previu aqui dividendos, que era o mais provável que a empresa fosse pagar, porque a maior parte ela paga em dividendos mesmo. Aí chegou na hora, ela anunciou um JCP, muito provavelmente por conta do momento de investimento que ela está passando e também por conta da possível taxação do JCP, redução do JCP, aliás, regras, né? E a Genial nos lembra um ponto que eu sempre falo da Transição Paulista: a empresa vai atravessar momentos de investimentos pesados em reforços e melhorias, 16 bilhões até 2028. Então presta atenção. Muitos aí, quando todo mundo fala de Transição Paulista, todo mundo fala, os leilões que ganhou, bacana, não sei o quê.
E não se esqueça que tem reforços e melhorias, que é a coisa mais bacana do case dela, porque ela tem investimento para ser feito sem a concorrência, então ela tem margens bacanas aqui e é muito investimento. Então ela está ali se preparando exatamente até 2029, quando acaba o RBSE, vai estar purinha aí para estar pagando dividendos bem fortes. Então a gente fica aqui atento a novos ruídos que possam acontecer em 2024, eu pelo menos fico, para poder comprar barato. E tem aquela questão ainda rondando aí da Eletrobras. Em meio a essa questão da Eletrobras poder vender a Transição Paulista e trazer aquela queda nas ações, é que nós vamos emendar aqui no assunto de aluguel de ações. Olha só o aluguel da Transição Paulista como tá insano. Então olha só o valor da taxa de aluguel da Transição Paulista, cerca de 16,5% ao ano. Isso aqui é muito alto, né? Normalmente alguma ação na sua carteira, em algum momento do ano vai ter esse estouro, então é bacana deixar sim disponibilizado para o aluguel. Eu já vou comentar aqui se existe risco ou não, tá? Não foi todas as minhas ações, mas uma parte bacaninha até que foi aqui alugado, tá? Não é toda. E aí nós temos o resultado líquido e deu aqui, ó, R$ 430. A gente pode até ver a Raiz, que alugou um pouquinho aqui, uma taxa também ainda mais forte, né? O pessoal apostando aqui em queda da Raiz, né? Enfim, R$ 430,30 de aluguel de ações é um dinheiro que vem assim sem esforço nenhum, né? Aqui, ó, são poucos dias que está alugado, isso aqui pode aumentar muito mais se o pessoal ficar aqui apostando que a Transição Paulista vai cair em algum momento, né? Isso aqui pode ser retomado o aluguel, né? Depois aí quando chegar no vencimento. Então aqui está o resultado líquido das operações na BTG. A BTG cobra uma taxa alta, né, de 50%. Os ganhos poderiam ser bastante bacanas. E aí quem não opera com opções poderia optar de repente por fazer aqui operações no Inter, né? O Inter, ele tem uma taxa mais bacana. A gente faz aqui a continha, é 20%. Eu não achei no site dizendo isso, mas é só fazer a continha que a gente chega a essa conclusão, né? Soma aqui o imposto, soma o ganho que eu recebi, soma a própria taxa, e aí você vai ver que é esses 20% aqui é a representatividade desses 15 centavos, tá? Então esse aqui no caso é SB3 minha, que ficou aqui alugado por um pouquinho de tempo e gerou aqui para mim 50 centavos de um ganho que veio de graça aí. É só isso, mas é só um pouquinho aqui de SBT. Isso foi um empréstimo curto. Esse é outro ponto, né? Os empréstimos nem sempre são longos. E aí tem ações que muitas vezes são alugadas, outras poucas. Um exemplo aqui de uma ação, um ETF, na verdade, que sempre é alugado meu, que também está no Banco Inter, é o IVVB11, que é uma posição que eu tenho muito antiga, antes de abrir a corretora lá no exterior. Eu operava pelo IVVB11 mesmo. E aí, quase sempre, na verdade, está sendo alugado esse ETF aqui no Inter. Eu não sei o que acontece, pelo menos as vezes que eu olhei, sempre está ali alugado. Essa foi a sensação que eu tive. E tem umas taxinhas bacaninhas aí pagando, né? Então, agora vendo como foi os aluguéis na BTG aqui na carteira da minha filha, que é uma carteira que eu deixo aberta para vocês totalmente, né? Olha só, recentemente também teve aqui BTC gerando aqui, ó, rendimentos extras, R$ 38,21 eu recebi, só que debitou também aqui, ó, R$ 25,72. Por quê? Imposto e taxa aqui da BTG. Lembrando que a BTG cobra taxas, né, de 50%, é uma taxa mais alta. Como eu opero com opções na minha carteira principal, não faz sentido nenhum ou ficar me preocupando tanto assim ao ponto de ir para o Inter só por causa do aluguel de ações. Eu ganho muito e muito mais com opções. Mas, na carteira da minha filha, eu até poderia fazer isso, porque eu não opero com opções aqui. Enfim, é uma coisa para se considerar, mas eu vou deixar aqui mesmo. A gente vai no período anterior, ó, tem mais aqui outros de 2 ganhos aqui e mais as taxinhas também sendo cobradas também pela taxa da corretora e também o imposto aqui, tá? E quando a gente vai aqui no Invest, eles simplesmente descontinuaram a frente de aluguel de ações no que diz respeito ao doador. O que é o doador? Doador tem nada a ver com doar, tá? É o cara que está deixando as suas ações disponibilizadas para serem emprestadas. No caso, eu sou o doador de Transição Paulista e o cara que está apostando que a Transição Paulista vai cair porque a Eletrobras alguma coisa ou porque outra coisa vai acontecer, sei lá o quê, ele é o tomador, ele está pegando as ações emprestadas de você para em algum momento aí essa ação cair, ele ter um lucro, então ele está apostando na queda.
Então, ele é o tomador, eu sou o doador. Já vou explicar mais alguns detalhes de aluguel de ações, mas a gente viu aqui que isso aqui é muito simples. Eu nem às vezes lembro, aliás, na verdade, eu nunca lembro de olhar como é que está o aluguel das minhas ações. Mas o fato é que acontece, a gente ganha eventualmente uma porradinha maior. Eu achei só em uma ação você ganhar R$ 400. Não alugou tudo, infelizmente, mas alugou uma parte bacaninha, R$ 400. Cara, é dinheirinho aí extra entrando, né? Mas não é todo mês. Tem mês que não vai acontecer quase nada, outros vai acontecer mais, enfim. Então, quando a gente vem aqui na Clear, ela nos mostra os tipos de contrato de aluguéis de ações que nós temos. E não precisa esquentar a cabeça com isso. Hoje em dia, a maioria das corretoras já fazem de forma automática. Temos aí, por exemplo, só a título de conhecimento, contratos reversíveis ao doador. O que isso significa? Eu, como doador, que estou emprestando minhas ações para outra pessoa, eu posso pedir minhas ações de volta. Na minha opinião, não faz o menor sentido deixar as ações disponibilizadas para aluguel se não for dessa forma, tá? Tem que ser assim, porque vai que você, sei lá, resolve vender, ou de repente você está operando com opções aí, por mais que você saiba que é muito difícil vender alguma ação operando com opções, se você fizer tudo certinho, mas é arriscado você operar com opções e estar só com a sua ação presa. Então, é uma forma também de ter essa liberdade de seja vender ação, seja operar com opções, seja fazer o que você quiser, é contratos reversíveis. E, por exemplo, na BTG todas aí que fazem automático acaba sendo, tá? Então, temos essa opção na Clear, se eu não me engano, você pode fazer manualmente, não reversível, você vai ter mais chance de deixar a sua ação aí ser alugada, tá? Obviamente. Então, esse é o custo. Você deixa o contrato reversível ao doador, você tem essa liberdade toda, mas vai ser um pouco mais difícil você alugar. Você deixa não reversível, aí o cara vai ter mais apetite para pegar a sua ação alugada, né? Contrato reversível ao tomador é ele aí cancelar o aluguel que ele fez. Aqui todas vão ser assim. Impossível um tomador pegar um aluguel sem ter essa opção, né? Ele aluga, mas ele encerra a hora que ele quer. Esse é o objetivo dele. Lembrando que ele está apostando numa queda das ações. Eu, como doador da Transição Paulista, estou aqui só querendo rentabilizar minha carteira. O cara lá do outro lado, ele já pegou para apostar que vai cair em algum momento. Então vai que a Eletrobras chega segunda-feira e fala, vou vender a Transição Paulista. A ação cai, ele vai lá e, puf, ele tem que ter ali a liberdade para ele fazer isso se ele quiser, tá? Então todos vão ser reversíveis ao tomador, basicamente. Se você não colocar essa cláusula, nunca vai conseguir alugar a opção, aliás, a ação. Lembrando que, de novo, na BTG, por exemplo, e na maioria das corretoras, já é tudo automático para você, que acaba sendo exatamente essa opção aqui, contrato reversível ao tomador e contrato reversível ao doador, tá? E o vencimento também, as próprias corretoras lidam com isso aqui. Então, hoje em dia também é tudo assim. Eu não vejo o menor sentido de você querer ficar se preocupando em tentar pegar uma corretora, alguma coisa do tipo, que você vá poder customizar isso aqui. Não faz sentido, tá? Só deixa lá alugar e vida que segue, não esquenta a cabeça com isso. E para finalizar, eu tenho que destacar o seguinte, para alguns isso é um problema, para mim não é. É o quê? Você deixar disponibilizadas suas ações para aluguel, ou seja, você ser o doador de suas ações, você está disponibilizando suas ações a serem alvo de manipulação pelo tomador. Então junta aí vários e vários tomadores, juntos eles ajudam as ações a ter queda, né? Eles ficam apostando contra. E nesse momento eles não estão conseguindo derrubar, eles estão segurando a Transição Paulista aqui de subir mais. Você acha isso ruim? Eu acho isso bacana, né? Porque eles se juntem e consigam derrubar junto aí com a venda da Eletrobras, né? Eu quero mais é que eles derrubem mesmo. Por quê? Tem uma regra no mercado que não tem como a gente contestar isso. Tem a lei no mercado que é cotação segue lucro. Então, eles podem operar vendido quanto eles quiserem, eles podem forçar para baixo quanto eles quiserem, e é bacana que eles consigam fazer essa diferença no curto prazo, que a gente pode comprar mais barato. O fato é que, no longo prazo, cotação segue lucro. Então, eles podem vencer no curto prazo, mas no longo eles não vão vencer. Então, é indiferente. Por mim, se eu sei que em algum momento o lucro vai seguir, aliás, a cotação vai seguir o lucro, então que demore o máximo possível para isso acontecer. Então não tenho a menor preocupação com relação a manipuladores aqui de ações. Quero que manipulem mesmo, porque eles não vão vencer o longo prazo. Que no curto prazo eles sejam vencedores para me dar a oportunidade de comprar. Essa é a minha ideia aqui. Lembrando que nesse gráfico de cotação contra o lucro da Transição Paulista nem é o mais correto a gente olhar,
porque o lucro de empresas transmissoras de energia é aquele que eu já comentei com vocês, que é mais a questão contábil, né? Não é o mais correto, mas mesmo ele nos dá uma demonstração que mesmo assim tem aqui muita similaridade. Rotação contra lucro aqui é um não recorrente, tá? Então olha só, não tem como eles vencerem no longo prazo, é isso que importa. Eu ganho muito mais com opções do que com aluguel. Lembrando que meu curso de opções está na promoção de início de ano, até amanhã apenas. 20% de desconto, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E com o meu curso você vai aprender a fazer dividendo com as ações que você já tem, ou dividendos com as ações que você pretende comprar, caso elas caiam um pouco mais de repente. Tem diversas estratégias aqui. Ou você pode fazer uma proteção contra a queda, seja para uma ação que você está comprando no momento, seja para uma ação que você já possui na carteira. Eu te ensino opções desde o zero até o mais avançado. E o acesso ao curso é vitalício. Eu tiro suas dúvidas também lá no Telegram. Um abraço e até o próximo. Valeu!